O altar é onde nós temos a representação, o simbolismo de Deus, do trono de Deus. Todas as vezes que Abraão teve com Deus, naquele lugar onde ele teve uma experiência com Deus, ele construía um altar de pedra, e ali ele oferecia os seus sacrifícios para glorificar a Deus. O mesmo aconteceu com Isaac, o mesmo aconteceu com Israel e todos os heróis da fé do passado. Por que o altar? O altar não é nada mais, nada menos do que o lugar que representa Deus e onde as pessoas têm oportunidade de chegar-se a Deus. Quando nós edificamos igrejas nos presídios, é para dar oportunidade para os detentos terem um encontro com Deus. O altar é para resolver os problemas. Jesus disse isso. Jesus fala do altar lá em Mateus. Se você quiser ler conosco, Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus 23, e no versículo 19, ele diz assim, para os fariseus, para os hipócritas, para os religiosos hipócritas, ele diz assim, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ora, se o altar fosse algo físico apenas, ele não serviria para santificar a oferta. O altar que santifica a oferta é um local sagrado, santo. Nós não temos imagens, nós não temos nenhuma imagem, porque o altar já é suficiente, ele santifica a oferta. Como ele poderia santificar a oferta se ele não tivesse vida? E que autoridade tem o altar para santificar a oferta? Que autoridade? A autoridade do próprio Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, só para você ter uma ideia maior a respeito do altar, da importância do altar. Quando Deus criou os céus e a terra, o homem, o jardim, ele plantou um jardim para que o homem vivesse naquele lugar magnífico. E ele mantinha uma comunhão diária com o homem, Adão e Eva. Então, no jardim do Éden, não havia altar. E por que não havia altar? Porque a presença de Deus era constante na vida de Adão e Eva. Então não havia altar, não havia oferta, não havia dízimo, não havia sacrifícios. Tudo o que nós temos visto e feito hoje em dia, não havia naquela época. Porque o altar tornou-se o ponto de encontro com Deus. O ponto de encontro com Deus. Quando o homem pecou, quando o homem errou, quando o homem desobedeceu a Deus, então, para que este homem pudesse ter a chance, a oportunidade de se voltar para Deus, Deus instituiu o altar. E no altar, Deus sacrificou um animal inocente para poder cobrir o pecado de Adão e Eva. Compreende o que eu estou falando? Então, quando nós fazemos uma igreja, o local mais importante da igreja é o altar. Na realidade, a igreja
é o que cobre o altar, é o que guarda, protege o altar da chuva, da tempestade, etc, etc. Mas o mais importante deste local não é o exterior, não é a beleza, mas está aqui, no altar. Então o altar foi criado pelo próprio Deus, para que o homem pudesse retornar para Ele, ter um encontro com Ele. Porque a partir do pecado, houve separação do homem com Deus. Por causa do pecado. O pecado fez o homem injusto, sujo, imundo. Como que Deus, que é justiça, que é santo, que é puro, iria conviver com uma pessoa impura, suja, imunda? Você teria coragem de estar bem arrumado, banhado, perfumado, limpo, entrar no chiqueiro do porco e se envolver lá com os porcos, brincar com os porcos? Não. Assim também é Deus. Ele é santíssimo. Ele é santíssimo. E para que ele possa ter comunhão com o homem, esse homem tem que ser limpo, puro, santificado, tem que ter, no mínimo, a natureza divina, a natureza de Deus, para que então ele possa estar em comunhão com o Altíssimo. Esse homem tem que ser justo, para que possa andar com a justiça. Se é injusto, não tem direito de andar com a justiça. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Deus criou o altar para que as pessoas pudessem colocar suas vidas, sacrificar suas vidas, dedicar suas vidas 100%, para que então Ele, Deus, viesse santificar essas vidas e fazê-las novas criaturas. E eu estou aqui para falar isso. Esse é o nosso discurso, para mostrar para você, revelar para vocês o que Deus é e como Ele deve ser visto e como Ele deve ser considerado. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Se Ele for o primeiro na sua vida, a sua vida nunca mais vai ser o que tem sido até aqui. Nunca mais, nunca mais. Então a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua saúde, tudo na sua vida vai ter uma diferença brutal, porque Deus estará com você. Quando Ele exige que nós façamos dele o primeiro em nossas vidas, é porque primeiro Ele tem feito de nós o primeiro na vida dele. Entende? Se Ele exige que você o ame de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, é porque primeiro Ele ama você, independente do que você é ou deixa de ser. Mesmo que você não creia nele, mesmo que você o despreze, Ele ama você, de verdade. Mas esse amor só traz benefício para você. O amor dele só se materializa em você quando há um casamento, quando há um pacto, uma aliança entre você com ele. O que adianta você amar demais o seu marido, mas se ele não o ama? Adianta alguma coisa? Você acha que há casamento quando um ama demais e o outro despreza? Há casamento? Há união? Há harmonia? Há paz entre vocês? A mesma coisa com Deus. Mesma coisa com Deus. Pense, use a cabeça. Use o seu raciocínio, por favor. Não use religião, não. Use o raciocínio, a sua inteligência. Pense, raciocine. Você dá de tudo para o seu filho, e o seu filho não quer saber de você, gosta de drogas, gosta disso, gosta daquilo, te abandona. Eu pergunto, esse amor que você, mamãe, papai, dá para o seu filho, resolve?
resolve. Só resolve quando o seu filho, depois de sujo, doente, enfermo, ferido, desprezado, chega à porta da sua casa e diz: mamãe, me ajuda, papai. Aí sim tem solução. É ou não é? Então, é isso que Deus espera de cada um de nós. Que a gente se volte para Ele. E é no altar. É no altar que resolve isso. Quando você coloca a sua vida. Não é no altar que a gente casa? Não é? Pois é. Por quê, hein? Por que as pessoas casam no altar? Por quê, hein? Porque querem a bênção do altar. Então, Deus ama você mais do que você possa imaginar. Mas nada Ele pode fazer por você enquanto você não fizer dele o primeiro na sua vida. Graças a Deus por isso. Amém? Sabe por que é graças a Deus? Sabe por quê? Porque a sua vida não depende de favor do seu pai, da sua mãe, do governo, dos estudos, de faculdade, de condições, da esperteza, nada disso. Sua vida não depende de nada disso. Sua vida depende só desse casamento, dessa aliança com Deus. Você crê nele, colocar também a sua fé nele, colocar toda a sua vida nele e assumir essa fé. Aí sim, sua vida é transformada. Então você que tem sido rejeitado, você que tem sido uma pessoa infeliz e quer mudar essa situação, o altar é para isso.